Dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei fazer outra introdução, então vai essa mesmo. Gente, na aula de hoje é uma aula, se duvidar, eu acho que é a mais importante da história do Brasil, junto com a proclamação da República, que é a independência do Brasil. Vamos entender o contexto por trás dela e conseguir chegar com bases sólidas na independência em si. Como eu falei na aula de período joanino, Dom João retorna para Portugal devido à Revolução Liberal do Porto. Portugal agora não mais vai ser uma república absolutista. Nunca mais. Ela vai começar a ser nos moldes inglês, no molde inglês com algumas alterações. Ou seja, assessorados por parlamentaristas que mandariam no país. O que acontece? Quando Dom João sai de Portugal, ele deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, que vai ser o futuro do Dom Pedro I. E esse filho ele permanece para poder perpetuar, para poder manter relações de sangue entre Portugal e Brasil. E o que Dom João, já sabendo que o processo de independência era forte, ele diz para Dom Pedro: Filho, eu sei que essas terras um dia vão se tornar independentes. Que você controle-as, entende? Então, já sabendo disso, Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, vai apoiar processos emancipacionistas de Portugal em relação ao Brasil. De Brasil em relação a Portugal. Ok? Cara, é importante falar também que algumas províncias elas respondiam diretamente a Lisboa. Elas não tinham que passar pelo Rio de Janeiro antes. Existiam assembleias na região que respondiam diretamente a Portugal, sem ter que dar satisfação ao Rio de Janeiro, entende? Essas províncias são o Grão-Pará, o Maranhão, em algumas das vezes a Bahia. A Bahia ela só respondia quando ela queria, basicamente. E quando o processo de independência estoura, quando o Brasil se torna independente, essas províncias que respondiam a Lisboa vão se rebelar. É importante falar, meu povo, que muitas pessoas pensam que a independência do Brasil foi um processo pacífico, que não houve luta, não houve derramamento de sangue. Porém, é extremamente equivocado se afirmar isso. Essas províncias que se rebelaram, elas confrontaram um governo local, confrontaram o Rio de Janeiro e teve derramamento de sangue sim, infelizmente, ok? Portugal, eles queriam rebaixar novamente o Brasil à condição de colônia, lembrando que o Brasil não era mais colônia, o Brasil era Reino Unido de Portugal e Algarves, entende? De Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E os parlamentares de Portugal eles não queriam mais que o Brasil se tornasse Reino Unido, porque isso não interessava a eles. Eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. E as elites locais que nunca iriam abrir mão das liberdades que elas passaram a ter. Lembrando que, antigamente, na época de colônia, elas não tinham as liberdades econômicas e privilegiadas que elas possuíam na época. Então elas nunca iriam abrir mão desse privilégio, influenciando Dom Pedro, Pedro de Alcântara, a proclamar o Dia do Fico. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você já ouviu esse nome. E o que significa esse nome em si? Significa que os parlamentares de Portugal queriam que Dom Pedro voltasse por qualquer forma, e Dom Pedro falou: eu vou ficar. Influenciado diretamente pela maçonaria, ou seja, pelas elites locais. Ok? E esse foi o início oficial do processo de independência. Gente, na época existiam dois partidos. Não partidos como a gente conhecia, como a gente conhece hoje, com organização, burocracia, nada. Eram mais correntes de pensamento. Pessoas que pensavam da mesma forma. Existia o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português, eles não queriam de forma alguma a independência, que eram na maioria das vezes portugueses e alguns membros burocráticos, como juízes e pessoas que eram privilegiadas por fazerem parte da colônia, entende? E vendo que a independência iria ser inevitável, eles se aliam a Dom Pedro e defendiam uma monarquia onde Dom Pedro era o rei absoluto, entende? E existia também o Partido Brasileiro, que possuíam três vertentes.
A primeira era que eles queriam que o Brasil se tornasse colônia novamente, e com Dom Pedro à frente, como se fosse o representante geral, entende? O segundo, que era a maioria esmagadora, eram monarquistas constitucionais. O que significava isso? Um monarca, que seria Dom Pedro, regido por uma constituição é, que restringiria os poderes do rei e daria mais poder às elites, entende? Como se fosse no modelo inglês, entende? Regido por um parlamento. E o terceiro, em menor parte, na época, eram os republicanos, que eles queriam sufrágio universal, queriam o fim da escravidão. Por que os republicanos não tinham muita força? Porque na época as elites locais não tinham interesse em dar liberdade de voto a todas as pessoas, libertar os escravos, porque isso daria prejuízo à própria elite, entende? Porém, o Partido Republicano vai se tornar muitíssimo importante no segundo reinado e muito influente, principalmente após a Guerra do Paraguai. Como eu falei, a primeira e a segunda vertente, elas eram basicamente feitas por uma alta burguesia, alta mesmo, gente muito rica, que queriam um voto censitário e eleições indiretas. É basicamente tudo que uma elite quer. Ela quer botar quem ela deseja no poder para ela mesma se tornar beneficiada, sem dar muita voz ao povo, entende? Gente, é importante falar também uma figura muito importante na independência do Brasil, a figura de José Bonifácio. Ele era um político brasileiro que ele auxiliou na manutenção do território nacional. Ele foi muito importante porque nessa época em que o Brasil estava se tornando independente, havia uma dúvida se o Brasil continuaria unido como ele é hoje, em estados e com a capital no Rio de Janeiro, hoje em Brasília, ou se ele tornaria como se fosse uma América Hispânica, onde aconteceria uma fragmentação, existiriam vários estados-nações que se formariam, vários países. E isso era um dos principais medos da época. Então José Bonifácio foi um dos responsáveis por continuar a manter o Brasil unido. E ele auxiliou muito Dom Pedro. Não que eles não tivessem desavenças. Dom Pedro até exilou José Bonifácio na África, na Oceania, não sei onde é basicamente, e depois pediu para ele voltar para poder ser o tutor de seu filho, que seria Dom Pedro II. O que ele influenciou no governo de Dom Pedro I? Ele influenciou a ter um governo central forte, com punho de ferro, para poder manter a unidade territorial. Porque se tivesse uma revolta, ele pensava assim, e se eu não reprimisse fortemente, isso influenciaria que outras revoltas acontecessem, entende? Para poder conseguir manter a terra. E além disso, ele influenciou muito na independência do Brasil. Dom Pedro I tinha ido para São Paulo fazer uma excursão, só para poder passear, basicamente, não passear, fazer negócios e conseguir apoio. E Dom Pedro e a esposa de e José Bonifácio e a esposa de Dom Pedro receberam um ultimato do parlamento português falando para Dom Pedro retornar, senão haveria guerra. Entende? E essas pessoas, a esposa e o José, eles escreveram uma carta para o príncipe para assinar o processo de independência. Então, houve participação feminina na independência do Brasil. Quem escreveu a carta propondo a independência para Dom Pedro foi a sua esposa, entende? Uma Habsburgo, aliás. Ela era criada para ser uma chefe de Estado, entende? Uma pessoa culta. E Dom Pedro assina a independência do Brasil, lá na beira do rio Ipiranga, do riacho do Ipiranga e tudo mais. E o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América. É óbvio, eles queriam um mercado consumidor, eles queriam parceiros econômicos. Se ele reconhecesse o Brasil como independente, ele ganharia esse apoio, entende? E, como eu falei, gente, não houve uma independência pacífica. O Grão-Pará, que englobava toda a região norte, não só o estado do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, tudo. O Maranhão, a Bahia,
e a região da Cisplatina, que hoje vem a ser o Uruguai, se rebelam, entende? E porque eles respondiam diretamente a Portugal. E através de acordos de mercenários e o governo central pagando para esses mercenários para conquistarem essas regiões e apaziguarem, conseguiu manter a unidade federal. Gente, é importante falar que para poder Portugal reconhecer a independência do Brasil, o Brasil teve que pagar uma alta indenização a Portugal. Porque o que acontecia? Portugal havia uma grande dívida com a Inglaterra. E o que aconteceu? Portugal entrou em acordo com o Brasil de que se o Brasil pagasse a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, o país reconheceria a independência da jovem nação, entende? Então, o que o Dom Pedro fez? Ele pediu empréstimos para bancos ingleses para pagarem os ingleses, entende? Então, o Brasil nasceu endividado. É uma coisa muito importante para se ressaltar. Ó, eu vou fazer umas 3, 4 aulas sobre o período da independência do Brasil e do primeiro reinado, porque ele é bem denso mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo os mapas mentais, como eu sempre deixo. Todas as aulas que você for ver que forem minhas, embaixo na descrição vai ter o mapa mental. Então, façam proveito desse material. Eu espero ter sido bastante claro e eu vejo vocês na continuação desse assunto. Obrigado.